Esse é o C50. Vamos lá, terminando a penúltima semana, gente. Quarta que vem é o dia do bolo, hein? Então, vamos lá. Trouxe uma coisinha legal pra gente começar a aula aqui. Ali a beleza de visualização de dados. Então, o que é você visualizar dados? Dados a gente já sabe que é você pegar um monte de informação ao longo do tempo, por exemplo, um monte de informação de alguma coisa, de quantos alunos compareceram no curso, por exemplo, e ver como é que isso está acontecendo ao longo do tempo. E aqui os dados foram coletados, foi a quantidade de pessoas terminando um namoro durante o ano. E lá pode você coletar muitos dados disso, muitas pessoas. Se você tiver simplesmente um monte de número lá dentro de uma folhinha do Excel, você não vai conseguir entender muita coisa daquilo, mas na hora que você bota num gráfico bonitinho desses assim, você vê uma coisa muito mais interessante. Aqui a gente vê que acontece o dia dos namorados, e olha o que acontece depois. Aí a gente vê várias coisas interessantes, na verdade, esses términos aqui são os términos no Facebook. Então, é quem saiu de um relacionamento no Facebook. Tem o 1º de abril, que tem um picozinho aqui. Aí mostra algumas coisas no feriado de verão. E aqui, Natal, por exemplo, é cruel demais terminar com alguém no Natal, então não tem muita gente terminando o relacionamento no Natal. Quê? Qual? Esse aqui? O mais baixo. Esse aqui? Logo depois das férias de verão. Aí, se você analisa isso e identifica da forma que você quiser. Mas isso é interessante que a gente vai entrar hoje na tecnologia do JavaScript, do Ajax, né? E todas as coisas que você vê, todos os gráficos que você vê dentro de um site, por exemplo, se eu entrar aqui no site do CS50, eles têm uns gráficos falando sobre como é que funcionam as coisas lá em Harvard, tipo o gasto de energia das casas e várias outras coisas desse tipo. Vamos ver aqui, é HTTPS, o pessoal lá está pagando mais para os servidores serem seguros. Se eu entrar aqui, é porque eles ensinam isso no curso, então eles têm que se proteger do que eles ensinam, né? Aí está mostrando que acabou o CS50 lá e o nosso também já está quase acabando. A gente seguiu mais ou menos o mesmo cronograma deles, o mesmo calendário. Deixa eu ir lá. Harvard Energy. Espero que ele vá. Aí, tá indo. A internet aqui é um pouquinho lenta. Mas o JavaScript, né? Aqui, chegou. O JavaScript é o que a gente estava falando, que acontece tudo no cliente. Se vocês saírem daqui com essa ideia de conseguir separar o que acontece num servidor e o que acontece num cliente, isso já é bom demais para mim, já consegui passar o que eu queria. Que na verdade, lembra que o PHP, ele está todo no servidor e ele gera HTML dinâmico. Então lembra que o PHP, ele lá no servidor, ele vai no banco de dados, ele procura coisas na internet e gera HTML dependendo do que ele acha lá, da programação que você fez no PHP que está lá no servidor. O JavaScript não, ele é uma linguagem que funciona programaticamente no seu computador e não no servidor. Então o que acontece é você baixa o JavaScript no seu computador e depois ele começa a atuar lá dentro e fazer as coisas mais variadas. Por exemplo, esses gráficos bonitinhos aqui para fazer visualização de dados. Se eu mudar isso aqui, o que está acontecendo é que ele está mudando o ano. E ele mudando o ano, ele vai te mostrando o que acontece com o gasto de energia nas casas lá em Harvard, por exemplo. E você vê que não tem nada recarregando aqui no site. Com certeza, a gente conseguiria implementar isso aqui colocando todos esses dados em um banco de dados, colocando todos esses gráficos em um banco de dados, e toda vez que eu mexesse aqui, por exemplo, ele dava um reload na tela inteira, ia no banco de dados, o PHP conversava com o banco de dados através de SQL, que a gente viu na última aula, baixava todos esses dados e renderizava isso aqui tudo de novo, colocava isso aqui tudo de novo na tela de uma forma diferente. Mas por que isso é muito lento? Mesmo que as redes de internet estão ficando cada vez mais rápidas agora, você ainda tem o empecilho que é você sair daqui, chegar lá nos Estados Unidos e voltar. Porque é isso que a internet está fazendo quando você dá um reload na página. Então, talvez seja uma ideia melhor, ao invés de você
ir lá nos Estados Unidos, baixar 1 megabyte de dados e voltar, e logo depois que eu mexer nisso aqui, ele tem que ir lá de novo, baixar mais 1 megabyte de dados e voltar, talvez seja melhor na primeira vez eu baixar 2 ou 3 megabytes de dados, vai demorar um pouquinho mais na primeira vez que eu carregar o site, mas depois o site já está pronto, com todos os dados já estão carregados. Então, a linguagem de programação JavaScript consegue acessar esses dados que foram carregados já na primeira vez que você deu o load na página. Vocês entenderam isso? O que o JavaScript está fazendo aí? Todos esses dados eles já estão aqui nessa página, certo? E acontece que tem umas outras coisas aqui interessantes. Deixa eu achar um gráfico mais legal aqui. Tem todos esses dados aqui, todos esses gráficos. Você não precisa implementar eles do zero, tá? Porque você ter que implementar isso aí só para colocar no seu site é uma coisa meio chata. Acontece que existem APIs, que é o que a gente vai ver no P7 que vai sair hoje. Último P7, gente. Todo mundo tá nananã. É o P7 de JavaScript. E o que a gente vai usar? APIs, que são programas que outras pessoas fizeram. Na maior parte das vezes o Google faz uns APIs muito bons. Um API do Google que vocês conhecem muito bem é o Google Maps. O Google Maps é um dos APIs do Google que você pode pegar isso aqui e colocar no seu site a hora que você quiser. Você pode pegar o programa e ele está todo em open source, você pode mexer no código, alterar o código da forma que você quiser e usar isso no seu programa. Pensa antigamente que se você queria colocar um mapa numa página da internet, toda vez que você apertava um botão como para cima ou para o lado, ele dava um reload na tela, ia no servidor, buscava uma nova imagem e colocava lá aquela imagem. Então toda vez que você aperta um botão na tela, ele dá um reload na página inteira e te mostra a próxima imagem que você chamou, certo? Então quando o Google fez isso com JavaScript, e na verdade Ajax, que a gente vai ver que é um JavaScript que vai no servidor e volta, ele praticamente revolucionou a web. Se vocês derem uma olhada aqui, eu posso mostrar para vocês que o mundo inteiro não está aí dentro, logo na primeira vez que eu carrego a página. Quando a gente estava vendo aqui esses dados, todos os dados já foram baixados na primeira vez que você carregou a página. Mas o mundo inteiro é muito grande. Então a gente não consegue baixar os dados todos de uma vez só. Então existe essa tecnologia chamada Ajax, que é basicamente, tá bom, eu não consigo colocar nessa página aqui o mundo inteiro. Então, vamos carregar a parte da página que fica parada, e a parte da página que mexe, eu vou carregando aos pouquinhos. Então, essa parte aqui de fora da página já está carregada e ninguém vai mexer mais nela. Só essa parte da página que é dinâmica aqui, toda vez que o usuário mexer alguma coisa, você vai ver que ela está sendo carregada. Vocês estão vendo ali que no canto superior direito aparece uns quadrados cinzas. Isso agora apareceu quadrado cinza o tempo... porque acabou o mundo. Aí, quando eu vou chegando mais perto, ele demora um pouquinho para te mostrar os novos arquivos. Se eu entrar aqui em inspecionar elemento, lembra o melhor amigo do Web Developer? Essa aba Network aqui vai me falar tudo o que está sendo conversado entre o servidor e o cliente, lembra? Então, na hora que eu faço isso aqui, olha o que aconteceu. Ele conversou com o cliente bastante, com o servidor bastante aí. E olha o que de fato são essas coisas. Essas coisas aqui são pedacinhos de imagens, de mapas, que ele vai colocando um do lado do outro. Então, todas essas coisas que ele baixou aqui, através de HTTP do método GET, que você está vendo aí, aquilo que a gente conhece. No final das contas, é tudo uma string grande que ele passa para aí, só que essa string é convertida numa imagem. Fala. Quando você pega pelo método GET, não era para aparecer lá em cima? É para aparecer lá em cima, mas isso é Ajax. Então, de fato, olha, qual é a URL que está sendo chamada? É essa aqui, ó. E você está vendo nessa URL, eu espero que você esteja vendo, daí, que tem aquelas coisas que a gente já viu do GET, ó. V igual a 99, I, X igual a 35. Aquilo ali é, por exemplo,
o que está sendo passado aí? As coordenadas de latitude e longitude do mapa, por exemplo, certo? Então está sendo passado por GET, mas está sendo passado por uma outra URL que está rodando no seu browser em um lugar que você nem vê. Então a URL que está recebendo esse GET, você não vê. Está rodando por fora só para carregar aquelas imagens. A URL que você vê não está sofrendo um reload aí, entendeu? E a parte do HTML? A parte do HTML, ela muda também. Ela muda também. Mas a conversa do servidor é nessa URL aqui. Então é como se o JavaScript dessa página aqui abrisse uma nova página que você não vê, que é aquela ali, baixasse as imagens, pegasse, colocasse as imagens nessa página aqui, só que para a página inicial, que é essa que a gente está vendo, nada com o servidor aconteceu, porque o que aconteceu com o servidor foi naquela outra página lá, que o browser abriu só de brincadeirinha que você não viu. Certo? Se ele separasse aquilo ali em várias páginas, tipo aquele quadrado onde está o mapa é uma página diferente? Não, não é isso. Esse quadrado todo que a gente está vendo aqui é uma página, tá? É uma página. Mas JavaScript tem o poder de alterar uma página sem conversar com o servidor. Então o JavaScript tem, por exemplo, o que o JavaScript faz? É quando eu aperto um botão aqui, ele altera a página, sem conversar com o servidor. Só que o que está acontecendo aqui quando eu aperto esse botão aqui de deslizar o mapa? Ele não conversa com o servidor, tecnicamente. Ele abre nessa página aí, ele abre uma nova página que você não vê. Essa nova página conversa com o servidor, devolve para o JavaScript as imagens e o JavaScript altera essa primeira página que a gente está vendo com as imagens recebidas. Tá bom? Se você botar aquela URL Se você colocar aquela URL em cima, é provável que a gente encontre as imagens. Vamos ver. Aqui. URL é um HTTP aqui do Google. Se a gente colocar lá, você acha uma imagem. Tá vendo? Então o que o Google está fazendo é baixando várias imagens de várias URLs diferentes e depois jogando todas dentro da primeira página que você está vendo. Alguma pergunta sobre isso? Não? Então, vamos lá. Tem umas coisas bem interessantes que o Ajax e o JavaScript faz. Mas primeiro a gente precisa entender de erros da web. Vocês com certeza já viram esse site aqui, que é o erro 404. Por que esse erro todo mundo sabe que é o erro de não encontrado? O que significa esse erro 404 num ambiente que a gente conhece como C, por exemplo? O que significa que está acontecendo esse erro 404? Não é segmentation fault. Significa que o programador da internet, ele fez o programa dele e ele testou, validou alguma coisa lá e validou, por exemplo, se a página que o cara quis pegar não existe, retorna 404. Exatamente como a gente fazia em main lá, retornando 1 se o usuário não digitasse o número que a gente queria, ou se o usuário digitasse uma letra ao invés do número, a gente retornava 1 e mandava embora. Ele está retornando 404. E, na verdade, ele fez essa tabelinha com os erros, que toda vez que a internet dá algum problema, ele retorna algum valor. O 401 é que a pessoa que está entrando naquele site não tem autorização para ver as coisas. O 403 quer dizer que aquele site é proibido para a internet inteira, ninguém pode entrar lá através de HTTP. O 404 é o que ele não encontrou. O 500 é bem ruim, é um erro interno do servidor, deu algum problema no servidor lá que você não está conseguindo acessar a página. E tem outros valores de retorno. Acontece que tem valores de retorno que são coisas boas também. Tem valores de retorno como 200, que fala, deu tudo certo. Se a gente olhar aquelas coisas que a gente estava vendo aqui, não está mais aqui não. Mas toda vez que acontecia um reload aqui, por exemplo, a gente vê ó, o status 200, tá vendo? Quer dizer que o HTTP foi, voltou e deu tudo certo, tá bom? Tem retorno para cada um dos números até 500? Não tem. Eles escolheram números aleatórios, não sei porquê. Resolveram escolher esses números. Tem 300
Eu não tenho certeza quais são todos os números, não, mas tem muito mais do que esses que eu mostrei aqui, mas aqueles lá são os mais comuns. Agora a gente vai entrar realmente, então, no JavaScript. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês a diferença entre o C e o PHP, que a gente viu até agora nesse curso, foram as duas linguagens mais importantes. E o PHP e o C não são muito parecidos. Na hora de programar, quais são as diferenças que vocês encontram aí entre programar C e PHP? Declaração de variável, qual a diferença nessa parte? Sempre, você não precisa declarar o tipo em PHP e você tem que colocar aquele dólar lá. O PHP tem umas coisas bem interessantes, como por exemplo a hash table implementada já dentro do PHP. Você tem no PHP como colocar array e entre colchetes uma palavra ao invés de um número. No C você só podia colocar um número, certo? No PHP não, você pode colocar uma palavra. Então vamos pensar em como é que a gente implementaria no PHP aquele famigerado corretor ortográfico. A gente tinha duas funções que eram as mais complicadas, né? A função load e no PHP ia ficar alguma coisa desse tipo aqui. Concorda comigo? A função load é a função que pega as palavras do dicionário e coloca na memória. Na memória quer dizer dentro de um array, ou de uma hash table, ou de uma try. Como a gente já tem uma hash table no PHP, então é só falar que for dict as word, por exemplo. Lembra que é for each, desculpa. Lembra que eu falei disso na última aula? Que você pode pegar um array. Acontece que dict é um arquivo, então você usa uma coisa desse tipo aqui. PHP tem várias funções que automatizam muitas das coisas que a gente fazia em C. Por exemplo, você pegar o nome de um arquivo, que é dict é o nome de um arquivo, e usar aquele file dict, ele já te retorna um array com todas as palavras daquele arquivo. Já retorna isso para você. Aquele for each, alguma coisa as outra coisa, quer dizer, pega um array primeiro e me devolve todos os membros que ele tem. Não importa onde é que aqueles membros estão, se eles são 0, 1, 2, 3. É aquela coisa de fazer uma iteração com int i igual a 0 e vai subindo. Fala. Aí você falou que ele vai tornar um array com todas as palavras. Aí pode ser para outro tipo de arquivo, né? A cada enter ele vai colocar uma posição do array? A cada enter ou espaço. Todas as palavras ele vai retornar. Mas funciona para não só palavras, né? Se for número... Funciona não só com palavras, números também. Palavras número em ASCII é diferente, né? Então, isso aqui o que ele vai fazer? Vai ser o quê? O que essa linha de código faz? Itera em todas as palavras do arquivo chamado dict. Ele passa pelo arquivo chamado dict e me devolve palavra por palavra, e o nome de cada palavra, cada vez que ele passa por ali, é word. Então eu vou acessar essa palavra da seguinte forma. Word, aqui. Mas eu quero colocar isso dentro do array. Mas como que ele sabe que as palavras estão separadas por espaço? O file é uma função que já faz isso. Ele procura, ele vai iterando através de cada caractere até ele achar um espaço. Quando ele achou um espaço, ele fala, acabou uma palavra. Isso significa que se eu separasse ela com pontos ou com vírgulas, o programa não funcionaria em PHP, mas eu poderia alterar em C. Mas você poderia fazer uma nova função. Essa função file faz isso, mas você pode fazer uma outra função, ou você pode até procurar em PHP funções diferentes que fazem isso já com vírgula. Ou então pode ser até que a função file receba parâmetros de por que procurar. Então você coloca um parâmetro lá. Eu quero esse arquivo, mas separa por vírgulas. E ele devolve um array com todas as palavras separadas por vírgulas, entendeu? C não tem funções desse tipo, você sempre tem que fabricar. Em PHP elas já vêm prontas. Aí acontece aqui que você pode fazer isso. Ó. A hash table, a palavra que você achou, é igual ao quê? Não necessariamente. É igual a true. É tudo que eu preciso. Nessa aqui eu não tenho mais que me preocupar com fazer aquela lista, com pensar em colisão, porque a hash table do PHP ela já pensou nisso tudo para mim. Mas essa hash table ainda falta uma coisinha aqui, porque ela não é global.
Então eu tenho que implementar aqui hashTable é igual a array. Pronto. Mas não vai ter colisão. Vai ter colisão. Mas no momento que eu falei que hashTable é um array em PHP, o array em PHP ele já é implementado para fazer tudo isso para você. Ele já pensa nas colisões, já coloca as linked lists lá para você, já faz o alocamento de memória. Tudo aquilo que a gente tinha que ter trabalho para caramba em C para fazer, ele faz automaticamente, certo? Então a hashTable já funciona como se fosse um presente para você aqui em PHP. Comparar com a palavra que você colocou. Então isso só está falando que a palavra está dentro da tabela. Então está falando que a hashTable dessa palavra é verdadeiro. E na hora de checar, a função check era alguma coisa parecida com isso aqui. Aí eu faria, por exemplo, hashTable word, return true, else return false. E acabou. É só isso que eu preciso fazer para implementar o corretor ortográfico em PHP. Posso? Um jeito mais bonitinho de escrever isso aqui é simplesmente retornar hashTable word. E o programa ficou mais simples ainda. No momento que você coloca aqueles colchetes aqui, ele já faz o trabalho todo, já procura na linked list, ele armazena coisas que você nem está vendo aí. Ele armazena a própria palavra na memória que você não está vendo que ele está armazenando. Tá? Fala. Tipo, você botou ali, se der palavra, você botar ela no array e botar o valor true. Mas se as palavras que você for procurar, então, quando for voltar, não vai ter nenhuma palavra que vai ter o valor false. Não. É porque o array, toda palavra, ele já começa zerado. Então, se eu tentar retornar qualquer palavra que não está no array, ele vai retornar zero, que é false. Porque a palavra não está lá. E ele nunca viu aquela palavra antes. Ele só vai retornar true se eu tiver passado essa linha aqui antes. Certo? É só isso. O PHP ele faz isso, mas aí quando você não precisa ele gasta muita memória toda. Ele gasta muita memória à toa. E a gente vai ver aqui exatamente, olha, acontece que eu implementei aqui em C aquela coisa usando hashTable. HashTable não é necessariamente a melhor implementação e a mais rápida de todas. Mas eu vou passar aqui para vocês verem o P7.6 implementado com uma hashTable na Bíblia do Rei James lá, que é um dos textos maiores que tem aí. Tempo no load 0.04. Tempo no check 0. E o tempo no unload 0.02. Totalizando 0.07. Tá? Vamos ver agora em PHP. Acontece que aqui eu simplesmente copiei, basicamente linha por linha, traduzindo de C para PHP, o speller, copiei a mesma coisa, só que na hora de implementar esse dictionary aqui, dictionary.php, aí a gente está usando aquela coisa, dictionary é igual a um array, e a gente simplesmente usa isso aqui, daquela forma que a gente falou aqui. Tem uma coisinha mais que tem que passar a palavra para lowercase, e o load também é daquele jeito que a gente viu aí. For each file dict as word, ele passa e vai colocando palavra por palavra. É aquela implementação que a gente viu. Fala. Eu preciso fazer a função unload em PHP ou ele já faz isso em todas as variáveis? Ele já faz isso em todas as variáveis automaticamente para você. Não existe o conceito de ponteiro nem de alocamento de memória dinâmico em PHP. Por isso você assume que ele já faz isso para você. Então vamos ver agora o mesmo programa escrito em PHP, só que passando pelo mesmo arquivo de texto.
Então agora vocês estão vendo uma diferença entre o C e o PHP. Tá? Tempo total 1.68. Isso é umas 20 vezes o tempo que a gente tinha antes. Por aí, né? Então agora vocês já estão vendo por que isso aconteceu. Porque o C é uma linguagem compilada, o PHP é uma linguagem interpretada. Tá? O C é uma linguagem, quando você passa o GCC, ele transforma em zeros e uns para o computador entender. E você roda aquele arquivo zeros e uns. O PHP, por ser uma linguagem interpretada, você nunca transforma ele em zeros e uns antes. O que acontece é, você tem um programa chamado PHP, ou no caso do Windows, php.exe, de executável. E esse programa, o propósito da vida dele é abrir um arquivo que tem escrito PHP, como esse arquivo aqui, ler linha por linha do arquivo e transformar aquilo em zeros e uns, mas na hora que está rodando. Então, na hora que eu chamei para rodar aquilo lá, ele está compilando e rodando. Por isso que ele demora muito mais tempo, certo? E cada loop que dá, ele está compilando e compilando e rodando, transformando em zeros e uns e rodando. E isso demora muito mais tempo, como vocês viram aí, do que o C. E tem os outros fatores também, que ele tem toda aquela validação de por trás fazer aquelas coisas para você da hash table, e aquilo lá, já ele faz um monte de ifs automaticamente, lá que no C não tem, para testar. O usuário está pedindo uma hash table aqui ou não está pedindo uma hash table, qual é o tipo dessa variável, porque você não declara tipo de variável. Então ele tem um monte de if rodando lá por trás, que faz o tempo aumentar muito de um programa desse. Agora a gente viu de fato aquela balança que eu tinha comentado antes de você gastar 15 minutos para fazer um programa que vai rodar em 30 minutos, ou você gastar 3 dias ou 4 dias fazendo um programa que vai rodar em 10 minutos ou em 5 minutos para resolver um problema, para coletar dados que você quer. Então, às vezes, você tem que pesar essas coisas aí e ver se é muito mais fácil você pegar uma linguagem dessa tipo PHP ou Python ou Java e implementar uma coisa muito mais rápido, que já está pronta para você, tipo a hash table pronta, do que você pegar uma linguagem como C, que com certeza vai rodar mais rápido. Fala. Todas as linguagens de alto nível são interpretadas? Não necessariamente. Python é compilado, por exemplo. Mas mesmo assim, tem aquele monte de validação por trás acontecendo. E tem algumas que funcionam na hora de interpretar também, porque algumas dependem do input do usuário. Imagina as variáveis, elas não têm tipo, então depende do input do usuário qual tipo que aquelas variáveis vão ter. Certo? Alguma pergunta sobre isso? Só para mostrar aí, então, uma diferença grande entre o PHP e o C. Mas vamos passar agora para o JavaScript, certo? Acontece que, como todas aquelas tags de HTML que a gente viu, tinha uma tag table, tinha tag form, tag HTML, tag um monte de coisa, tag head, body, tem essa tag script. E o que vier dentro dela vai vir um script. Script, em computação, é normalmente usado para designar uma linguagem que é interpretada e não compilada. Então, script e linguagem é basicamente a mesma coisa, mas script e programa é basicamente a mesma coisa, desculpa, mas programa normalmente é compilado e script é interpretado. PHP e JavaScript são interpretados, dessa forma que eu mostrei aqui agora. Certo? Vamos ver uns programinhas aqui agora. Lembrando sempre que eu quero entrar no meu servidor aqui, var/www. Aqui. Eu tenho um formulário bem simples, tá? Que pede e-mail, senha de novo e eu concordo com os termos. Vou abrir esse formulário aqui. Localhost. E o que esse formulário faz? Na primeira vez, é simplesmente mandar tudo para um dump.php usando o método get. Dump.php é um programinha aqui que simplesmente usa uma função chamada printr, que é print recursivamente, tá? Que o que ele faz é, se ele pegar um array, ele não printa simplesmente o que é aquele array, ele printa cada uma das coisas que tem dentro dele. E eu estou passando para ele qual é o array aqui? Get, certo? Então, o que esse programa vai fazer? Ele vai colocar em HTML na tela
tudo que eu passei para ele através desse formulário aqui. Vamos ver então. Meu e-mail é lá, eu coloquei uma senha qualquer, depois coloquei uma senha diferente e eu não concordei com os termos. Aí ele passou e imprimiu bonitinho ali, e-mail lá, e senha 1 uma coisa e senha 2 a outra. Mas aí não tem validação nenhuma, certo? A gente já viu que em PHP a gente pode validar as coisas. Quando ele vai para o dump.php, ele pode perguntar se o e-mail está vazio, manda o usuário de volta. Se a senha 1 está vazia, manda o usuário de volta. Mas qual o problema de usar PHP para fazer isso? Tem que carregar a página e é lento por causa disso. E tem aquela coisa de, se ele for para outra página, na hora que ele voltar, você perdeu todos os dados. E aquilo é chato, não é? Então como é que a gente resolve isso para o usuário? A gente usa uma linguagem que não sai da página. E essa linguagem é o nosso querido JavaScript. Aqui nesse form 2.html é exatamente a mesma coisa, só que olha aqui que legal. Eu dei um nome a esse formulário e aqui tem um atributozinho chamado onSubmit. Submit é aquela coisa do botão, ó, tipo submit. E aquele onSubmit é exatamente o que está escrito ali, que é na hora que você clicar no submit, o que vai acontecer? Ele vai retornar validar, que é uma função que eu escrevi, que está lá em cima, que a gente vai ver daqui a pouco. Acontece que o HTML está preparado para, se essa função retornar true, ele prosseguir com mandar o formulário. Se ela retornar false, ele não deixa o formulário ser mandado, tá bom? Então aquele onSubmit está preparado para isso. A função validar está aqui, ó, dentro desse script. O tipo é texto/javascript, isso é um padrão. Depois eu escrevo isso aqui só por causa dos Internet Explorer antigo da vida, que não conhecem essa linguagem, ou a Microsoft queria colocar como padrão da web o Visual Basic Script, que não é o JavaScript, é uma linguagem que a Microsoft desenvolveu para a web, para cliente da web, mas no final das contas o JavaScript ganhou e alguns browsers do Internet Explorer não aceitam, então você coloca isso aqui para falar para eles. O que está vindo aqui não é Visual Basic, tá? É JavaScript, para ele entender. Aí aqui é a função validar. Vocês vão ver que o JavaScript é muito parecido também com C e com PHP que a gente viu. Essa função validar vai ter aqui se... Essa aqui é a parte do JavaScript que é a única diferençazinha que a gente conhece. Tem um monte de ponto ali, um monte de coisa, um nome bem grande. Document, acontece que é o documento inteiro que foi recebido pelo HTTP. Então, documento inteiro HTML, certo? E aquele ponto quer dizer, entra e vai lá dentro e procura uma coisa de nome forms. Então, ele vai procurando o caminho dentro do HTML, ele vai procurar todos os formulários. Dentro desses formulários, ele vai procurar o chamado registro. Eu chamei o meu formulário de registro lá embaixo, se vocês recordam aqui. Aí, depois ele vai pegar, dentro de registro, ele vai pegar o campo chamado e-mail. E dentro de e-mail ele vai pegar o valor que e-mail tem. Tá? Se a gente ver aqui, isso aí é uma página HTML qualquer, mas como eu já falei, o HTML, sempre que você abre uma tag, você tem que fechá-la. E eu colocando essas indentações ali, para ficar bonitinho, mas elas já implicam que a página tem uma hierarquia. Estão vendo isso? A página tem o HTML, que é meio que uma raiz. E depois, essa raiz contém meio que duas crianças. Dois filhos, que é head e body. O head tem um filho, que é o título, certo? E o body tem dois filhos, que é aquele A, que é o link, e o H1. Tá vendo? E se a gente ver aqui agora, você vê que isso pode ser de fato... Dá pra ver? Deixa eu apagar a luz rapidinho. Isso pode ser de fato representado como uma árvore. O document é uma raiz global e depois vem esse HTML, depois ele tem dois filhos, que é head e body, esse aqui tem um filho que é title, e ele ainda tem um filho que é o texto dele, que a gente coloca aqui. Aí depois tem esse elemento root aqui que vai ter o filho body, aí ele tem dois filhos, tem um atributo ainda que ele não é um filho, a gente coloca aqui de ladinho, que é o atributo href do link.
No JavaScript, a gente tem esse poder de acessar qualquer um desses elementos, começando do começo, chamando document, e descendo por aí, até chegar na tag que você quer. E é isso que estou fazendo aqui. Então eu pergunto, se no final das contas o valor de e-mail for igual a nada, alerta, você precisa fornecer um endereço de e-mail. Essa função alert, ela já vem junto com o JavaScript, e é a função mais chata que existe na face da Terra. Por quê? Por isso. Ela abre uma janelinha chata dessa. E é exatamente por causa desse tipo de coisa que eu já falei aqui que o JavaScript, há uns 6, 7 anos atrás, era praga na internet. Só servia para fazer esse tipo de coisa e os pop-up piscando pela tela fora. Né? Mas agora, o que eu estou fazendo aqui se repete. Ó. Ele testa o e-mail e a senha 1. Depois ele testa se a senha 1 é diferente da senha 2. Certo? E fala que as duas senhas devem ser iguais. E depois ele testa se esse concordo aqui está checked. Certo? E se nenhum desses der errado, ele fala return true no final das contas. E return true faz o quê? Deixa ele continuar com o get dele. Aquele checked vai ser uma variável booleana ou checked é padrão? Checked é padrão, na verdade é porque tem um atributo aqui, HTML chamado checked. E se eu colocar aqui checked é igual a checked, quando eu der load na página, ele já vai estar checado. Tá vendo? Então quando eu clico aqui, o que eu estou fazendo é mudando o HTML da página para de checked para nada. Certo? Então esse atributo aqui ele já existe, por isso que ele é do HTML, por isso que eu estou perguntando o atributo checked. Porque eu li no manual do HTML que quando você mexe com isso funciona assim. Quando você clica lá ele muda. Tá? Alguma pergunta sobre como isso aí está funcionando? Um problema de fazer isso. Vamos lá agora, ó. Coloquei meu e-mail, GBLG aqui, alguma coisa. Minha senha, 12345. Aí minha senha de novo, eu vou ser chato, ADE. E não vou concordar. As duas senhas devem ser iguais. Então, vou colocar agora 12345. Você tem que concordar com os termos. Eu concordei com os termos. Foi. Beleza. Então parece que eu não preciso mais fazer aquela validação lenta no servidor com PHP, porque essa validação aí é muito mais rápida, certo? Então essa validação aí já é bem melhor do que a de PHP. Errado. Qual o problema dessa validação? Você pode mudar se está no seu computador? Se está dentro do seu computador, você tem domínio sobre tudo lá dentro. Então se eu chegar com aquele nosso amigo favorito aqui e naquele script JavaScript, o que eu posso fazer aqui? Vamos lá. Não dá para mudar aqui, não? Pronto, não tem mais nada aqui. Agora eu coloco aqui function, como é que era o nome? Validar, return true. Entenderam o que eu fiz? Eu deletei aquela função toda que tinha sido colocada na minha página, mudei ela para simplesmente return true. Agora, se eu quiser colocar, não concordar com os termos, colocar só a senha aqui e clicar em registrar, não, deu errado. Tem um jeito mais fácil de fazer isso, que é simplesmente tirar esse onSubmit daqui. Pronto. E clicar em registrar, agora foi. Tá? Eu acho que ele não tinha processado que eu mudei o HTML da página. Mas se você de fato mudar o HTML da página, ele iria funcionar daquela fórmula lá. Então, esse validar com JavaScript é ruim para usuários maldosos. Então, usuários que entendem o que você está fazendo, você não pode validar com JavaScript porque eles podem burlar sua segurança. Então, qual dos dois eu vou escolher? PHP ou JavaScript para validar? Por que os dois? Porque você pode se proteger e melhorar o
Exatamente. Com o PHP você se protege contra usuários inteligentes. Com o JavaScript você se protege contra os usuários burros. Porque o JavaScript, ele vai servir para quê? Para os usuários que não sabem ler, ou que não concordam com os termos, ou que não viram aquilo lá, ele vai se proteger contra aqueles usuários. O PHP vai se proteger contra os usuários inteligentes demais, que entendem o que você está fazendo e que conseguem burlar o que você fez. Entenderam? Então, sempre quando ele passar de JavaScript, ele vai ter que ir lá no PHP. Lá no PHP você vai ter que validar de novo. O site C50, se você olhar, ele é todo assim também. Por exemplo, aqui, vamos lá, vou me registrar. Aí eu falo, meu usuário é ABC, minha senha é qualquer coisa aqui, eu vou registrar. Ele deu um monte de erro aí. Se eu quiser vir aqui, aí eu falo, aqui, eu nem lembro onde é que eu coloquei isso aqui. Acho que tá aqui. Dá pra eu deletar isso aqui tudo, será? Pá. Ou então simplesmente mudar esse source daqui. Vou colocar um arquivo que nem existe. Pronto, acabou. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu clico em registrar. Não, ele ainda tá dando errado, droga. Esse JavaScript é mais... Não, se eu carregar de novo, eu vou baixar o JavaScript de novo. O JavaScript é mais resistente do que eu imaginava. Talvez precise de um programa que mexe só em JavaScript para mexer nisso aí. Eu tenho certeza que no Firefox com o Firebug dá para você mexer nisso aí. No Google Chrome eu achei que dava também, mas aparentemente ele está resistente. Mas de qualquer forma, se eu tirar o JavaScript da página, no final das contas, a gente pode fazer isso de uma forma bem... Você não tinha mexido no JavaScript, não? Que foi? Naquele outro site que estava mostrando, você não tinha mexido no JavaScript, não? Eu não tinha mexido no JavaScript, não. Eu tinha mexido no onSubmit. Tá vendo esse onSubmit aqui? Eu tinha deletado ele. Agora foi, tá vendo? Era isso que eu tinha feito. Tem. Não, ele não tem esse onSubmit. O que eu estou usando na página C50 é um JavaScript que fica num while para sempre e fica ouvindo para o que está acontecendo naquele botão registrar lá. Tá? Porque no site C50 que eu estou usando também é Ajax. Você está vendo aqui que ele vai lá no servidor. Se eu colocar o nome Lemon aqui, por exemplo, e clicar em registrar, ele fala que o usuário já está em uso. Então quer dizer que ele está verificando o banco de dados. Ele já atualiza. Quê? Só de dar tab ele já atualiza. De dar tab? Na verdade, só de você sair daqui... só de você mudar de campo, exatamente. Ele já atualiza a informação. Uhum. Antigamente, um dos motivos de usar o PHP era quando precisava do banco de dados para validar. Quando você precisa do banco de dados para validar é com PHP, porque o banco de dados está no servidor. Mas com Ajax, você consegue no servidor usando o JavaScript junto com o PHP. Tá? Vamos lá para a próxima dessas formas aqui. O que eu fiz agora aqui foi simplesmente... Não é essa aqui não, desculpa. Essa aqui era quem já estava. Form3.html. Olha o que mudou aqui. É de um jeito um pouquinho mais bonito, talvez, de fazer, que eu não tenho aquele documento, ponto, um monte de coisa toda vez. O que eu estou fazendo é usando uma coisa chamada F. O que é esse F? O que é esse F aqui que eu estou usando? F é um argumento passado para a função. Tá vendo? Validar F. Igual em C, você coloca os argumentos na hora de declarar a função. E você vê quando é que eu uso essa função aqui no onSubmit. Return validar this. This é uma palavra que, se algum de vocês já mexeu com Java, por exemplo, existe isso aí que é simplesmente falar o que está acontecendo agora no contexto. Então, nesse caso aqui, é a tag onde esse cara se encontra. Então, essa tag de form aí é o que ele está retornando, o this. Tá? Só isso. Então, só para ficar mais facinho de mexer. E o último aqui é para... colocar qualquer coisa sem CF ali, né? Podia colocar qualquer outro nome também, podia, sim. Foi uma variável que eu escolhi. Esse aqui, olha que legal, o botão registrar, nem clicar, clica.
eu tenho que primeiro concordar com os termos para ele me deixar clicar. Mas se eu clicar, ele ainda fala que eu preciso fornecer as coisas. E se eu desclicar, ele já não me deixa registrar de novo. Tudo isso aí é o JavaScript atuando lá. E se a gente ver o que está acontecendo aqui. A função validar é a mesma coisa que a gente já viu. Tá? Um submit aqui, return validar, e a função validar é igual. Só que no botão concordo, você tem um atributo aqui que eu coloquei chamado onClick. Tá? Esse onClick significa basicamente isso. Quando você clicar, ele vai fazer isso. Que é ativar. Uma função que eu declarei lá em cima. Ativar está aqui. E o que ela faz é basicamente, se a document.form.registro.botão, botão é aquele botão de submit, eu dei esse nome a ele, .disabled, disabled quer dizer que ele não tá deixando o usuário clicar. Se isso aqui estiver acontecendo, se tiver verdadeiro, ele vai pegar e transformar para falso. Se não, ele vai pegar e transformar para verdadeiro. Então, se eu clicar, ele vai mudar para verdadeiro, se eu clicar de novo, vai mudar para falso. Só isso. Se a gente vê o HTML disso aqui, tá aqui, ó. Quando eu clico, aparece, não aparece nada ali não. Esquisito. Aquele disable tá sem valor nenhum, mas é porque tem umas tags de HTML meio esquisitas mesmo, assim. Mas normalmente aparece. Quando você usa disabled em outros, ele normalmente aparece. Mas de qualquer forma isso funciona para deixar ou não o usuário fazer aquilo. Mas do mesmo jeito, aquilo lá não é uma segurança contra usuários mal intencionados. Tá? Beleza. Então agora, antes da gente mexer um pouco com a Ajax, vamos fazer uma pausinha de 5 minutos. Vamos voltar aqui então. A gente já falou algumas coisas aqui sobre HTML5, CSS3 e Ajax, essas coisas da internet nova. Mas vou mostrar um pouquinho do que isso realmente é capaz. Tá? Aqui no site da Apple a gente consegue ver, por exemplo, o vídeo do HTML5, que ele já está dentro da página, ele já está dentro do HTML. Você não precisa de programa nenhum, de software nenhum, como por exemplo o Flash, ou por exemplo outros players. Aqui tem um play. Aí ele funciona já automaticamente com isso e você consegue fazer umas coisas legais, tipo mudar o tamanho automaticamente. Isso só funcionando com uma linguagem que os browsers entendem. Então já está dentro do browser como funcionar, como entender isso aí. Você não precisa baixar um plugin. Fala. A vantagem é só essa, a gente tem que baixar o Flash Player. Para o vídeo é basicamente só essa, sim. Mas, por exemplo, qual a vantagem do programa, da linguagem do Flash para o HTML5? A vantagem é que a gente está caminhando para uma web que ela é padronizada. Antigamente, vocês não sabiam como é que era, mas é que antigamente a web tinha várias linguagens e cada browser entendia uma linguagem diferente. Isso era um caos. Para você fazer um site, se cada site, cada browser entender uma linguagem diferente, o seu site vai ficar diferente em cada browser. Então você caminhar para uma web que é padronizada, que todos os browsers entendem as mesmas linguagens, tipo aquela coisa que eu falei, dos Internet Explorer entenderem só Visual Basic e dos outros entenderem JavaScript, por exemplo. Você teria que fazer um monte de coisa e testar qual é o browser. Se for Internet Explorer, coloca Visual Basic. Se for JavaScript, se for outra coisa, você coloca JavaScript. Testar várias coisas desnecessárias. E você testar também, por exemplo, testa se o usuário tem Flash Player. Se ele não tem, tenta com HTML5. Se ele não tem, tenta com aquele outro plugin lá. Então você tira todos esses testes e validações se você conseguir padronizar a web como um todo. E colocar isso dentro da linguagem que é mais padronizada da web de todas, que é o HTML, já é um passo muito grande nesse sentido. Tá? Também por causa desse dispositivo móvel, que eles têm vários dispositivos móveis que só conseguem ver vídeo com HTML5. Tem outras coisas aqui, como por exemplo essas transições. Por exemplo, essas coisas aqui, que já estão dentro do HTML das imagens ao passar a fazerem isso aqui. Tá vendo? É lógico que isso pode ficar bem rapidamente uma coisa chata
como no caso do PowerPoint. Aqui não tem 3D não. Que no PowerPoint o pessoal usou tanto aqueles negocinhos de aumentar, diminuir, chegar na tela que ficou feio. Mas, então só para mostrar umas coisas bem legais que o HTML5 tem. Aqui tem um site que é todo implementado com JavaScript, Ajax. É um chat. E é um chat meio esquisito, chamado Rumpet Row. E se tivessem outras pessoas aqui, elas seriam outros desses animaizinhos. Eles não são espermatozoides. Se você vier aqui, está perguntando o que é Rumpet Row. Aí ele vai te mostrar que Rumpet Row é um animalzinho qualquer aí. Ali. É tipo um girino. Então, isso é tudo implementado com JavaScript. Isso é muito legal, porque você consegue fazer uns joguinhos desses e umas coisas muito bonitas e que se comunicam com o servidor. Porque quando você está trabalhando com chat, quando você se comunica com outras pessoas, você tem que mandar uma mensagem, essa mensagem tem que ir para o servidor e tem que ir do servidor para outra pessoa ver o que você está falando. Você não pode ser uma coisa só do cliente quando você se comunica só com as pessoas. Então você vê que aí você está usando Ajax. Tá? Se achar outra pessoa, você pode conversar com ela. Eu posso colocar meu nome aqui. Eu espero. Dá pra colocar meu nome aqui. Eu tinha conseguido colocar meu nome aqui antes. Mas ele não está deixando mais eu colocar meu nome, não. Tá. De qualquer forma, vamos então chegar nessa tecnologia do Ajax. Acontece que esse Ajax que eu estou usando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o símbolo de uma ação, que é aquela coisa que a gente está fazendo no P77, e devolver qual que é o valor dela. Então a ação do Google aqui, ele vai devolver... Acho que o servidor está só lento só. Era para ele devolver. Pô, tá dando tudo errado na aula hoje. Ah, chegou! Chegou através daquela maravilhosa telinha de alerta. Chegou com o Ajax. É porque a internet aqui da escola está bem lenta. E isso aí ele tem que ir lá no Yahoo, baixar, fazer aquelas coisas todas. E a internet aqui da escola está bem lenta para fazer isso. Por isso que ele demorou tanto. Mas o que importa para nós é como isso funciona, tá? O formulário a gente já conhece. O formulário é só aquela coisa de símbolo e tem o onSubmit. O onSubmit chama uma função que é quote e retorna falso. O que esse retorna falso quer dizer? O que retornar falso no submit quer dizer? Que não foi preenchido. Não. Então aquele submit não foi apertando. Se quote retornou. Toda vez que você clicar em unsubmit, ele vai retornar falso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele nunca vai sair daquela página. Lembra que se você apertar true, ele vai continuar a ir para outra página e completar o HTTP? Aí eu estou retornando falso sempre, então ele nunca vai sair da página. Tá vendo que aqui eu posso apertar quantas vezes eu quiser, que ele nunca vai sair da página. Tá? Fala. Eu não estou pedindo para ele ir para outro lugar, mas ele iria se eu tivesse uma ação lá, então para não deixar ele para outro lugar mesmo, coloco return false. Fala. Você está pedindo para ele fazer uma pesquisa em algum lugar. Estou pedindo para ele fazer uma pesquisa em algum lugar, no site do Yahoo. Quando você aperta muitas vezes antes dele concluir essa pesquisa, ele ignora as outras? Na verdade não, ele vai fazer várias pesquisas. Quando eu clico várias vezes, ele faz várias pesquisas. Se você olhar lá no site do C50, por exemplo, dá para ver isso bem. Que se eu for em registrar e clicar em registrar várias vezes, ele está checando várias vezes ali, ó, tá vendo? Mas se ele tiver concluído. Hã? É, exatamente, porque quando você clica em registrar, ele já está mandando. Ele já está mandando, não, ele está procurando, aí ele está fazendo ainda todos os registrar que eu mandei. Aquela hora que você pediu para ele retornar o valor da ação Ah. do Google.
Aí antes dele retornar, você pediu pra ele retornar de novo. Ele vai tentar buscar essa ação 2 vezes? Ele vai tentar buscar a ação 2 vezes, com certeza. Mesmo que ele não saiu da função. Ele vai rodar a função 2 vezes. Ao mesmo tempo. Toda hora, ao mesmo tempo, mas uma rodando primeiro e outra rodando depois. Não, ele vai rodar, vai parar e começar a rodar outro, vai Ah. terminar e rodar outro depois e vai rodar mais. Eu não sei não, mas eu acho que ele vai rodar uma e ao mesmo tempo ele já vai começar a outra. Na hora que você clicar, ele vai começar a outra já. Por que só abrir uma janela? Porque só abre uma janela? Se você quiser várias vezes. Você não precisaria todas. Porque eu acho que se você clicar, se você colocar um alerta lá, a não ser que você coloque uma coisa no JavaScript especial, ele não abre 2 alertas para não floodar o seu site. Isso é uma coisa que eles colocaram na linguagem de programação JavaScript na função alerta que testa. Se tem um alerta lá já, não coloca o outro porque isso vai encher o saco do usuário. Aí se você substituir o alerta, por exemplo, colocar mudar o HTML para aparecer um aviso na página. Exatamente o que eu estou fazendo aqui no site 150. E exatamente dessa forma você vê que ele vai ficar aparecendo e desaparecendo e aparecendo e desaparecendo várias vezes. Certo? Então vamos lá ver como é que isso acontece. A função quote, isso aqui está de uma forma bem arcaica, tá? Isso não é mais utilizado desse jeito, porque existem bibliotecas, como a biblioteca chamada jQuery, que são muito mais utilizadas para fazer isso. Mas eu vou mostrar como é que você fazia isso antigamente, para você ter uma ideia do que está acontecendo por trás dos panos aqui. Primeiro a gente cria um objeto XML HTTP request. Esse é um objeto padrão, que é um objeto Ajax, que é um objeto que ele vai fazer um request HTTP. HTTP, que a gente já viu, certo? E ele é basicamente uma variável, primeiro. Aí, tem essa função, e tem essa coisa de try e catch. Try significa tenta fazer aquilo lá. Se não conseguir, faz a outra coisa. É como se eu validasse depois. Se funcionou, faz isso. Se não funcionou, não faz, mas é com uma sintaxe mais clara. Então, try é tenta criar um novo XML HTTP request. Que é essa coisa de fazer o Ajax funcionar. Se não, tenta usar o ActiveX Object da Microsoft.xml HTTP, que é o Ajax do Internet Explorer. O Internet Explorer é sempre diferente, eles querem ser sempre especiais. O argumento ali sobre o quê? O argumento é simplesmente erro. Então é um padrão que você coloca aí de catch error. Então pega o erro, se for erro, você faz aquilo lá. Aí se nem esse funcionaram, você tem que XHR é nulo. Aí você dá um alerta. O Ajax não é suportado pelo seu browser e retorna. Porque aí você testou. Então sempre tem que testar isso porque o browser do seu usuário pode ser Internet Explorer 5. Aí depois, essa parte é interessante. E essa parte que a gente vai entender bem aqui o que está acontecendo. A gente vai construir uma URL. URL, aquela coisa para ir no site. E essa URL vai ser quote1.php, interrogação, symbol é igual a. Eu estou construindo uma URL, ao mesmo tempo eu estou construindo o que aí? Eu estou construindo uma query HTTP. Estão vendo isso? Eu estou fazendo um GET ali. Tá? Então essa é a vantagem também de usar GET em programação, porque se eu usasse POST seria muito mais difícil fazer isso, porque o POST ele não está na URL. Se eu quiser mandar uma string GET para o servidor, é só mudar o URL que eu já mudei e já coloquei uma string GET. Certo? Então eu vou colocar que o símbolo é igual a document.getElementById symbol. Essa é uma função, como eu já falei no JavaScript, as funções que tem são bem explícitas no nome. Significa pega o elemento pelo ID. E o ID é symbol. Lá embaixo eu dei um ID ao elemento chamado symbol. Então ele vai nesse elemento aqui, vai pegar o value dele, que é o valor dele. E o value dele acontece que é basicamente o que eu digitar lá dentro. A, B, C, por exemplo, é o value atual do elemento symbol. Então ele vai concatenar essas duas strings, o value que eu dei com essa string construída. É chato, mas o PHP e o JavaScript têm concatenadores diferentes. No PHP, qual que era o concatenador de string? Ponto. E aqui é o mais. A vida é injusta.
E no final das contas ele vai fazer a consulta. Agora que ele vai usar aquela coisa do Ajax que a gente viu, aquele XHR.onReadyStateChange, que é uma coisa que basicamente fala, quando estiver pronto, muda o estado. É isso que está escrito aí, é isso que ele vai fazer. Então, quando estiver pronto, quando estiver tudo pronto com o XHR, faz o que aqui está falando. É igual a handler. Handler é uma função que está declarada aqui, que a gente vai chegar nela daqui a pouquinho. Aí depois ele vai abrir uma query HTTP, uma coisa, ele vai mandar para o servidor alguma coisa. Essa coisa é do tipo GET, ele vai usar aquela URL ali, e esse true é só porque eu li no manual e fala que se você quiser mandar um HTTP aí, você vai precisar colocar true. E no final das contas ele vai mandar realmente isso para o servidor. Que? Não faço ideia. Tem que olhar o manual. Tá? Então o que isso está fazendo é simplesmente pegando o objeto e mandando para o servidor aquela URL que eu construí ali. Esse handler, ele vai cuidar da resposta. Então eu não recebi a resposta do servidor ainda. Aqui eu mandei uma pergunta para o servidor. A pergunta foi essa URL aqui. Se a gente for lá em coach1.php, que é um outro programinha que tem aqui, ele vai fazer uma consulta no Yahoo, daquele jeito que a gente sabe. Ó. Vai abrir o arquivo. Ele vai baixar com o get símbolo que você passou. Aí ele vai ver o dado, pegar comma separated values, aquela coisa que a gente já viu nas outras aulas. E vai, no final das contas, te devolver print os dados. E o data1 aí a gente viu que é o preço da ação. E no final das contas ele vai simplesmente dar print nisso. E o print vai ser devolvido para esse XHR. Mas ele vai ser devolvido para quem do XHR? Vai ser devolvido para essa função aqui, que é quando estiver tudo pronto. Então quando isso aqui estiver tudo pronto, ele vai devolver aquele coach1.php, vai devolver uma coisa para handler, que eu coloquei aqui. Isso aqui é um bocado complicado, tá? Porque essa sintaxe é bem arcaica. Então isso não é mais utilizado, mas só para ter uma ideia de como é que o Ajax funciona e como é que ele manda coisas para o servidor e recebe coisa do servidor. O que acontece é, eu estou construindo aí um GET, estou mandando o GET para o servidor, através dessa URL aqui. Esse coach1.php é o arquivo que vai rodar no meu browser, que eu falei lá, sem ninguém ver. Tá? Aí ele vai devolver um preço, aí o preço vai vir para essa função handler aqui. Aí ele pergunta se a resposta chegou. Se a resposta chegou, ele pergunta se o estado é 200. O que significa estado ser 200? Tudo ok. Se o estado for 200, ele dá o alerta. Alert xhr.responseText. E isso é basicamente aquela coisa que você deu print lá, o preço da ação. Se não, ele dá um alerta erro com a chamada Ajax. Alguma pergunta? Tem um monte de coisa bem complicada que a gente nunca viu aí, mas isso aí vocês não precisam entender, só precisam entender a essência por trás. Ah. Tava lá no lugar. Esse aqui? Não, tava no nome que tava. Barra, colchete. É, colchete, cara. Qual? Esse? É o fim daquele primeiro comentário lá. É o fim de falar, aqui vai começar JavaScript e aqui falar, aqui vai terminar JavaScript. Tá? Só isso. Ah, alguém falou? Valida se na hora de você digitar lá o nome de uma ação, se aquela ação realmente existe. Basicamente não valida. Ele vai falar, aqui tem uma validação. Se o dado for false ou o dado não existir, quer dizer, se o dado for diferente de false ou se o dado for diferente daquilo lá, ele vai dar print. Senão ele não vai dar print nenhum, a resposta vai ser nula e ele vai dar erro na chamada Ajax. Vai ter aquela coisa lá, ó. Se o estado for 200, ele vai alertar. Se por exemplo, a ação não existir. Então, é isso que eu estou falando. Se a ação não existir, é isso. Se a ação não existir, ele vai dar erro na chamada Ajax, no final das contas. Vai dar uma janelinha? Ele vai dar uma janelinha. Se bem que eu acho que ele não vai dar erro na chamada Ajax, ele vai dar uma janelinha vazia, porque ele vai receber a chamada Ajax, vai finalizar com o servidor, só que o servidor vai devolver uma string vazia.
então ele vai dar um alerta com 0. Data 0 é igual N barra... Data é igual a N barra A. Isso aí é um padrão que... Isso aí tem a ver... Esse data é um array que tem todos os dados do Yahoo lá. E esse N barra A é um padrão que o Yahoo usa para o primeiro dado para falar que chegou mesmo, então a gente testa com isso aí. Só isso. Vai pegar do Yahoo N barra A. Esses são só os detalhezinhos. Aí, por que ali você usou a exclamação igual a igual? Eu estou reparando que às vezes você usa igual 3 vezes. Boa pergunta. Igual, igual quer dizer se é igual a. Igual, igual, igual quer dizer se é igual a e o tipo é o mesmo. Então eu posso perguntar, 0 é igual a false? É. 0 é igual a false? 0 é um int, false é um booleano, tá? Essa é a diferença. Quando você usa 3 coisas, quer dizer que você está comparando com o tipo também. O tipo está sendo levado em consideração. O primeiro indica o tipo e os dois o conteúdo? Não. Você ter 2 significa que você não está levando em conta o tipo. O primeiro é o diferente. Sim. Mas não tem nada a ver com o primeiro indica alguma coisa, os outros 2 indicam outra coisa, não. Só tem a ver que se tiver 3, o tipo está sendo levado em consideração. Se tiver 2, o tipo não está sendo levado em consideração. Mas na maioria das vezes você não precisa se preocupar muito com isso. Você está querendo dizer se é de tipo diferente? Se é de tipos diferentes isso aí. Se for de tipos diferentes, as variáveis vai retornar falso isso aí também. Só isso. Isso é do PHP. Isso é do PHP, mas várias linguagens têm isso também. C não. C tem uma coisa parecida, sim. Mas a gente não costuma usar muito isso não, porque no C, como você já tem a coisa bem explícita de tipo de variável. Vamos ver aqui o ajax2.html. Ele é basicamente a mesma coisa, só que ele demora também. Vou esperar acontecer. Aí, chegou. O Ajax 3, ele é basicamente a mesma coisa, só que ele coloca aqui no meio do processo uma barra de progresso. Para ficar muito mais bonito. Ó. Tadadadá. Agora você vê acontecendo alguma coisa. Chegou. Tá vendo? Então a parte que muda... Que? Tipo, a quantidade de bytes está chegando. Isso aí é um GIF. É um GIF. Que eu coloco na página. Fala. Tem como fazer essa barra, tipo, você condizer mesmo com o seu progresso? Assim? Tem. Tem como fazer tudo. Tem como fazer tudo. Mas pode ser o seu projeto final, por exemplo. Porque isso não é trivial não fazer. Mas isso aí já ajuda, já dá uma ideia para o usuário que a gente está fazendo alguma coisa. A gente está fazendo alguma coisa. Fica aí que vai chegar. Tá. O que acontece aqui? Presta atenção que se eu inspecionar o elemento aqui, tem um progresso que já tem essa imagem, já está tudo lá, só que tem um estilo aqui de CSS que é display none. Isso quer dizer que não vai ter display, ele não vai ser colocado na figura. Então já está tudo lá, o HTML está ali. Vou mostrar o HTML aqui de novo, que já vem no arquivo. Esse HTML aqui, ele já está ali, só que ele tem esse estilo de display none. Quer dizer que logo que ele for carregado, ele não vai ser mostrado para o usuário, só fica lá escondido. Aí na hora que eu dou getQuote, ele vai fazer aquelas coisas, verificar se tem Ajax no browser do usuário, e logo antes de mandar a consulta para o servidor, ele vai document.getElementById,
o progress lá, vai pegar o ID da barrinha é progress, e vai pegar .style.display é igual a block. Block é o tipo de display padrão das coisas que não são none. Então, display none quer dizer que fica nada. Então, mudar de none para block, ele vai aparecer. Então, vai colocar isso aqui logo antes de mandar a chamada Ajax. Aí ele mandou a chamada Ajax. No recebimento da resposta Ajax, logo que ele recebeu aqui, ó, recebeu, ele vai pegar o mesmo elemento, .style.display, e vai falar que é igual a none de novo. Então, ele vai colocar a imagem, fazer ela aparecer, mandar a chamada Ajax, mandar o pacote. Quando ele receber de volta, ele vai tirar dali. Outra coisa, velho. Aí Fala. em red state, você compara 4. O que significa comparar com esse 4? O 4 é um padrão também dos tipos de estado. Tem uma tabela, se você entrar na documentação desse XHR, tem uma tabela que fala o red state já vem junto com esse objeto XHR, ele tem esses tipos de estado aqui. O 0 é correspondente a tal coisa, o 1 é correspondente a tal coisa, o 4 quer dizer que a resposta foi recebida. Tá? Aí quando eu dou get code, presta atenção no que vai acontecer aqui embaixo. Viu que o display mudou aqui, ó? E logo que acabar, ele vai sair daquele display block e vai virar none de novo. A imagem ainda vai estar ali, só não vai aparecer. A imagem ainda está aqui, só não vai aparecer porque o display é none. Só isso, tá? Ó, presta atenção, display none, eu vou apertar aqui, block. Ele está mudando o HTML de fato, aí você está vendo isso, certo? E o botãozinho ele volta pra cima porque sumiu a barra. O botãozinho, qual botãozinho? Ah, sim, é porque a barra ocupa um espaço na tela e o botãozinho é meio que empurrado para baixo. Mas se você quiser, você pode mudar isso também. Você tem, é corrigível com CSS. CSS tem a ver com posicionamento. Você pode falar que a barra vai entrar em um lugar independente do resto da página. Você pode colocar a posição dela como flutuante. Aí ela fica lá, mas você pode até ter coisa embaixo dela que não vai afetar nada. O que eu tinha perguntado é se é o CSS que faz esse botãozinho do get code voltar ou ele volta automaticamente? Não, ele volta automaticamente. O próprio HTML já coloca as coisas uma atrás da outra. Tá? E se você for colocando mais coisa lá no meio, ele vai empurrando mais para baixo. Não está tendo mudado o CSS aí, não. Falando em questão de CSS agora, de posicionamento das coisas, falou que o flutuante pode ficar em cima de outra coisa, sem se preocupar com a paragrafação da página. Sim. Eu posso colocar um flutuante em cima de outro flutuante? Pode colocar. E quem determina quem está em cima de quem? A ordem que eles A ordem que eles... Na verdade, se você colocar um flutuante, ele já independe de qualquer coisa. Então, você não tem como colocar um flutuante em cima de um flutuante, porque você já tem dois flutuantes. E eles já estão flutuando e eles vão depender um do outro também. Não, sim. O que eu falo é que o flutuante ele não depende... Ele só, dá uma você quer colocar um que depende do flutuante, se mudar a posição dele? Não, nem é isso. É porque você tem dois flutuantes que uma hora eles vão se sobrepor, vão estar no mesmo lugar, quem vai aparecer por cima? Ah, sim. Tem um atributo do CSS que é Z-Factor, fator Z. É porque na tela você tem o X e o Y, né? E o fator Z, você pode dar o valor de 1, 2, 3, o que tiver o maior fator Z vai aparecer. Isso aí. Alguma pergunta sobre o Ajax, então? Acontece que se vocês quiserem usar Ajax para o projeto final, vocês não vão usar dessa forma aqui. Vocês vão ter que procurar sobre a biblioteca jQuery. Tá? Vou falar um pouquinho mais de JavaScript disso na próxima aula, na segunda-feira.